Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. João, capítulo 8, nós vamos ler o verso 31. E chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre discípulos de verdade. Discípulos de verdade, João 8, 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Vocês são discípulos de verdade, meus discípulos de verdade, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Se permanecerem na minha palavra, como diz outras versões. Vocês são discípulos autênticos, se permanecerem na minha palavra. É isto o que Jesus está dizendo. Jesus está falando de autenticidade. Autenticidade. Autenticidade é uma das palavras que hoje mais tem pipocado na cabeça, no coração e nas conversas das pessoas. Às vezes a gente pode confundir autenticidade com dizer aquilo que dá na cabeça, ou fazer o que bem se desejar. Isso não é autenticidade necessariamente. Pode ser falta de educação, perversão, falta de autocontrole. A autenticidade vai muito além do que você sair dizendo o que te dá na cabeça, fazer o que bem você desejar. Os especialistas e os formadores de opinião, e aqui eu fico pasmo quando eu constato isso, eles têm argumentado que o mundo nosso em que vivemos está em ligeira transformação. Veja como são rápidas as transformações de paradigmas, de valores. E esses paradigmas, esses valores, nessa ligeira mudança recorrente, provoca, vira e mexe, choque de cultura, choque de gerações, choque de culturas, choque de gerações em igrejas, em famílias, na sociedade. E aí esses formadores de opinião dizem que isso tudo requer com urgência. Ouça bem, a definição de uma vida própria e única de expressão para as pessoas. Eles querem encontrar uma maneira de as pessoas poderem se expressar como são ou como pensam. Por quê? Por que as pessoas precisam se expressar assim? Ouça o que disse uma matéria do site Exame. Veja que não é um site qualquer na internet. A matéria é de setembro de 2017. E o artigo diz algo mais ou menos assim, abre aspas, temos uma necessidade latente de dar sentido para a existência. É verdade. Uma necessidade latente de encontrar algo que nos faça viver uma vida com mais propósito. Também verdade. A questão é como. Qual é a proposta que os formadores de opinião dão? Esse artigo, por exemplo, diz que nós devemos ser autênticos, ser quem somos e expressar como bem nos convier. O título do artigo, para você ter uma ideia, é o seguinte: autenticidade, invista em ser quem você é. Autenticidade, invista em ser quem você é. Mas raciocine comigo. Por que autenticidade como solução para se viver uma vida com mais propósito? Por que autenticidade como solução para se encontrar sentido na vida? Porque você tem que aprender, dizem eles, a ser único. Agora, a coluna do site em questão, ela acerta em cheio
quando essa coluna descreve o tipo de pressão que as pessoas sofrem a todo instante. E eu quero que você entenda, me desculpem se às vezes eu faço vocês pensarem um pouquinho mais filosoficamente, mas nós precisamos aprender a interagir com a cultura. Eles argumentam que hoje em dia, e com razão eles dizem isso, a internet está aí, bem nas nossas mãos. Smartphones, tablets, computadores portáteis, relógios no pulso que acessam a internet, televisão em casa, televisão no carro. Televisão, por exemplo, inclusive para cada criança que senta no banco de trás do carro. Televisão, inclusive, hoje já em geladeiras, eletrodomésticos. E tudo isso faz com que a quantidade de informações com as quais nós temos contato ultrapasse os limites jamais imaginados. São tantas informações que a gente não consegue sequer processá-las. Chega toda hora. A gente lida com uma enxurrada diária de histórias, por isso que eu digo a você, papai e mamãe, regule a quantidade de internet para o seu filho, regule, é para o bem dele. Lidamos com essa enxurrada diária de histórias que nos são apresentadas, objetos de consumo, estilos de vida de pessoas das mais diferentes culturas, raça, classes sociais, valores, tudo isso nos bombardeando. E o que acontece? Ora, os exemplos nos inspiram de forma construtiva, mas na maioria das vezes confundem a cabeça da gente. E aí ouça, segundo os especialistas, quando somos confundidos por esse bombardeio de informações, nós deixamos de construir um caminho autêntico. Deixamos de ser nós mesmos, dizem eles. E aí, em vez de você ser você mesmo e de se expressar como você mesmo, dentro das condições financeiras que você tem, das reais capacidades que você possui, das necessidades de fato legítimas para você, em vez de autenticidade, você acaba se tornando outra pessoa. Buscando ser quem você não é, querendo ser quem você nunca poderá ser, cobiçando o que você não tem, não precisa, e se tivesse, seria algo que te destruiria. Você não consegue comprar e jamais deveria comprar aquele seu objeto de desejo. Você acaba infeliz, dizem eles. Você acaba superficial, plástico, falsificado, sem dizer que você vai ter estourado cheque especial e cartão de crédito para comprar tudo que você tanto quis. E seu nome vai direto para o SPC Serasa. Gente, há muita verdade nessa forma de se descrever ou diagnosticar os problemas dessa sociedade diferente como a nossa. A internet, de fato, tornou-se uma vitrine de desejos. Acessível a qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar. Raras exceções. Pais dentro da igreja deixam seus filhos ficar brincando com o celular para deixar os pais prestar atenção no culto. Eu fico louco com isso, com pena dessa criança. Através dessa vitrine de desejos chamada internet, a gente enxerga de tudo. A gente recebe estímulos de todos os tipos, à velocidade de um clique. Todos nós nos tornamos cobiçosos daquilo que contemplamos, mas na maioria das vezes a gente não consegue, não pode adquirir tudo que vê. A gente não consegue ser a pessoa que a gente admira. A gente nem parece com ela, por mais que a gente espiche o cabelo um pouquinho. O resultado é que a gente fica insatisfeito e descontente. Nunca, aparentemente, tivemos uma geração tão descontente, insatisfeita como a nossa. E aí os especialistas dizem, autenticidade
é a forma de se viver contente, feliz e realizado nesse mundo de rapidez e de tantas ofertas. Ou seja, seja você mesmo. Agarre-se a você mesmo diante de tantas ofertas. Mas como é que você sabe quem você é? E aí eles dizem, você precisa do autoconhecimento. Percebe agora onde a gente chega? Não se iluda. Todo problema diagnosticado recebe uma cura, boa ou ruim. E o que eu estou apontando para vocês é a pior das curas que nos são oferecidas a todo instante. E tem muito crente mordendo essa isca e morrendo. Autoconhecimento, dizem eles, é a solução para todos os nossos problemas. Autoconhecimento. Você tem uma ideia? Uma mulher chamada Sabina de Wick. Sabe qual é a profissão dela? Ela é Cool Hunter. C-O-O-L, Hunter. Hunter, caçador. Cool, legais. Legal. Então ela é caçadora de coisas legais. Essa é a profissão dela. Ela descobre as coisas massas, legais. Ela é Cool Hunter. Ganha muito dinheiro com isso. Se quiserem me pagar, eu acho rapidinho coisa legal para você. E ela diz assim, abre aspas, indivíduos e empresas precisam estar cientes de sua vulnerabilidade e fortalezas. Vulnerabilidade e fortalezas. Muitos não conseguem se tornar únicos, ouça, porque se preocupam demais em atender a expectativas ou imitar o que pode ter funcionado para os outros. Veja, gente, nada de errado com o autoconhecimento em si, a Bíblia nos desafia a examinar a nós mesmos, o problema está no parâmetro que se usa para o autoconhecimento. Com base no que eu vou me autoexaminar? Autoconhecimento em relação a quê? A quem? Ao outro? A mim mesmo? Até porque, gente, todo e qualquer exame, todo e qualquer conhecimento parte de parâmetros, conteúdos de verdade. Por exemplo, digamos que você se perceba vulnerável, como para usar as palavras da especialista aqui, a caçadora de novidades. Você se pega vulnerável. Tudo bem. A pergunta agora é, vulnerável em relação a quê? Por quê? Autoconhecimento como forma de busca ou de autenticidade vai jogar a gente no buraco da desgraça. E eu vou te dizer por quê. Agora ouça o que o artigo diz lá no meio dele. Ele diz assim, olha o que ele fala. Gente, milhares de pessoas bebem disso, pagam caro para ouvir isso. Abre aspas, acredito que o desafio de ser autêntico reside em agir de total acordo com o nosso eu mais profundo. Você está ouvindo? Acredito que o desafio de ser autêntico reside em agir de total acordo com o nosso eu mais profundo, com nossa verdadeira essência. Aí eu pergunto, qual essência? Qual eu mais profundo? Aquele afetado pelo pecado que habita em mim? Ele diz que a gente tem que entrar em contato com aquela essência que contém valores dentro de nós. Quais valores? Aquela essência que tem talentos e tudo aquilo que mais prezamos na vida. Ele está dizendo isso, entre em contato com os valores que estão dentro de você, aquilo que você mais deseja, mais preza. Então, na medida em que você se autoconhece assim, que você mergulha no seu eu mais profundo, e você descobre quem você é, quais são os valores, do que você acredita, no poder que tem dentro de você. Então, na medida em que você entra nisso, você se conhece, e aí você se torna autêntico, e aí você vai ser feliz. Olha o que ele fala sobre grifes, sobre marcas. Digamos que você vai abrir um negócio,
E você precisa de uma marca para esse negócio. E o que ele diz em relação a marcas, ele fala que é verdade em relação ao ser humano. Ele diz assim: para as grifes ou marcas, acredito valer basicamente o mesmo conceito. Qual conceito? Ouça, é preciso se empoderar de seus valores, de suas crenças, e ter atitude na hora de se comunicar. E aí ele conclui o artigo dizendo assim: para se tornar autêntico, é preciso olhar para o seu passado, é preciso olhar para dentro de si. Ao termos coragem de manter um canal aberto com a nossa verdadeira essência, que também carrega toda a nossa história, encontraremos uma maneira autêntica de nos expressarmos no mundo. Gente, eu fiquei desesperado quando eu li isso aqui. Você sabe por quê? Porque isso aqui é uma tragédia. E agora vamos ser um pouco teológicos. Ele está dizendo que a pessoa, para ser alguém, para ser autêntica, ela precisa de uma revelação. A revelação ela vai encontrar mergulhando nela mesma. Descobrindo os desejos, descobrindo os valores. O que a Bíblia fala sobre o coração da gente? O que a Bíblia fala do nosso eu mais profundo? Você quer que eu leia para você? Tiago 4. Tiago 4, versículos 1, 2 e 3. Tiago diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Veja, ele tinha mandado a gente descobrir esses valores, esses prazeres. E Tiago diz: se há algo no meu eu mais profundo, são prazeres que me faz brigar com o outro, quando o outro ameaça o meu prazer. Então, gente, uma sociedade onde todo mundo tem que encontrar uma maneira de ser quem é, dá licença, de novo, só um tirano vai conseguir pôr ordem na casa. Aí Tiago diz: vocês querem e não têm, vocês matam para conseguir o que quer, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam, porque não oram, e quando oram, não recebem, porque seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dá prazer, pedem apenas de acordo com seu eu mais profundo. Então, desculpa, ser autêntico, olhando para o seu eu mais profundo, vai destruir você. Vai destruir sua família, vai destruir a sociedade. Jesus foi ainda mais letal. Quando ele tentou falar do nosso eu mais profundo, ele destruiu essa ideia de você se conhecer e buscar de dentro de você algo que te dê razão para viver. Olha o que ele diz, Jesus. Marcos 7, versos 20 a 23. Aquilo que vem de dentro é que os contamina. Você está ouvindo? Aquilo que vem do seu eu mais profundo é o que te contamina, pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm do seu eu mais profundo, são elas que os contaminam. Gente, não é à toa que essa sociedade está mudando tanto os valores, porque quando você faz uma viagem para dentro de si, em busca de revelação, você vai se tornar pedófilo, adúltero, pervertido sexual, bandido, assassino, porque o seu coração sempre, o seu eu mais profundo sempre vai te inclinar para o mal. Meu Deus, livra-nos disso. Porque se para sermos autênticos,
nós devemos investir em quem nós realmente somos, de acordo com o nosso autoconhecimento, ou autoconhecimento do nosso eu mais profundo, segundo Jesus de Nazaré. Se a gente buscar nessa fonte do autoconhecimento, do eu mais profundo, uma forma de ser quem eu sou, para eu ser feliz, o resultado é que eu vou ter maus pensamentos, vou ser sexualmente imoral, um ladrão, um homicida, um adúltero, alguém que cobiça, pervertido e assim por diante. Perceba, é sério o que nós temos aí. Fuja de quem diz para você que as respostas estão dentro de você. Isso é satânico. Isso é doutrina de demônio. Não há dentro de você respostas para construir sua autenticidade. Não há dentro de você poder suficiente para você mudar. Não há. Se o nosso eu mais profundo, essa é a pergunta agora, se o nosso eu mais profundo não pode ser a fonte para a construção da nossa identidade, se o nosso eu mais profundo não pode ser como é que chama? A dispensa da qual a gente vai retirar conteúdos para a gente ser autêntico, onde nós vamos buscar isso? Onde nós vamos buscar identidade? Onde nós vamos buscar autenticidade? Paulo dá a resposta. Paulo conhecia muito bem o eu mais profundo. E sobre o eu mais profundo dele, ele disse assim: miserável homem que sou. E aí quando ele escreve Gálatas 2:20, ele diz: eu fui crucificado com Cristo. O meu eu mais profundo foi crucificado com Cristo, morreu. Assim já não sou eu quem vive, não é meu eu mais profundo quem vive. Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gente, o mundo realmente precisa de pessoas autênticas. Nós precisamos urgentemente de autenticidade, mas não da autenticidade fruto do nosso eu mais profundo. Não é a autenticidade fruto do nosso eu não regenerado, mas a autenticidade que brota de quem somos em Cristo Jesus. E isso nos traz ao nosso texto. Porque Jesus está falando de autenticidade. Ele vai dizer para os judeus que creram nele: vocês são autenticamente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra. Esse versículo é tão denso, tão profundo, que eu achei que eu iria estudá-lo todo hoje. Eu vou trabalhar só o primeiro ponto, faltou 4. Tomara que não seja mais 4 sermão, eu espero no próximo abordar os outros 4. Esse versículo é muito denso. Gente, o evangelho de João engana quem pensa que ele é simples. Ele é um evangelho cheio de camadas, e na medida em que você vai lendo João e lendo de novo, você vai encontrando camadas cada vez mais profundas. É lindo, é maravilhoso esse livro. Jesus olha para aquela multidão que diz ser crente e não vê autenticidade neles. Jesus está dizendo que a crise de autenticidade, ou seja, você buscar ser quem você não é, aparentar ser quem você não é, Jesus está dizendo, essa crise de autenticidade, ela não é um problema só da sociedade. Mais preocupante ainda, a crise de autenticidade é um problema também da igreja. Por quê? Porque há um tipo de pessoa que diz ter fé, há um tipo de pessoa que afirma crer, há um tipo de pessoa que diz pertencer ao grupo, mas não é autenticamente discípulo. Falta verdade, falta autenticidade, é falso, é fake disciple. Não tem fake news? Fake disciple, falso discípulo. Não são discípulos de verdade. E como eu disse semana passada, a igreja precisa de discípulos de verdade, o mundo precisa de discípulos que sejam autênticos.
A gente precisa de autenticidade, e essa autenticidade ela não pode vir do nosso eu mais profundo, do autoconhecimento, ela tem que vir de Cristo, é milagre. Primeiro nós nascemos de novo, e aí nós nos plantamos na palavra, como veremos em outra ocasião. Jesus diz aos discípulos, aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então, para descobrir quem é discípulo de verdade, quem é discípulo autêntico, a gente tem que desembrulhar esse versículo. E nós vamos responder a 5 perguntas, uma hoje e as demais no próximo domingo, se Deus permitir. A primeira pergunta é: o que significa verdadeiramente meus discípulos? Depois, a gente tem que responder o que significa minha palavra. Permanecerem na minha palavra, nos meus ensinamentos. Aqui a NVT pisou na bola. Porque não é plural no grego, é singular. Minha palavra. Então, para ser coerente, ela deveria ter traduzido assim: permanece no meu ensinamento. Não é plural. É minha palavra. Meu ensinamento. O que significa isso? Jesus só ensinou uma coisa? Outra coisa, o que significa permanecer na palavra, no ensino? O que significa? Você diz assim: eu sou um homem que vive na palavra, uma mulher que vive na palavra. O que significa viver na palavra? E a última pergunta, a quarta pergunta, o que significa permanecer? E por fim, qual é a relação entre permanecer na palavra e ser verdadeiramente discípulo? A vida cristã está, de certa forma, resumida nesse versículo. Então, o que significa ser verdadeiramente meus discípulos? Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Essa frase, verdadeiramente meus discípulos, implica, como já dissemos, que há discípulos que não são discípulos. Gente que até congrega, frequenta, mas não é. Tem nome arrolado no hall de membros, mas não é. Verdadeiramente significa real, de verdade, autêntico. Em outras palavras, Jesus está dizendo que existem discípulos de verdade e existem discípulos de mentira. Há discípulos reais e há discípulos que não são reais. Há discípulos autênticos e há discípulos falsos. Existem discípulos que são meramente epidérmicos, apenas na cutícula, na pele, na camada exterior da vida, não é do coração, e há os que são subcutâneos, na camada interior da vida. Então, na linguagem da moçada, tem discípulo Nutella, tem discípulo raiz. O mundo, gente, e aqui Jesus, ele é radical como sempre. A gente às vezes pensa no mundo dividido em 2 categorias: discípulos e não discípulos. Crente e não crente. E Jesus fala: não, o mundo não é dividido em 2 categorias, o mundo é dividido em 3. Discípulos, quem pensa que é discípulo e não é, e quem de fato não faz questão de ser. Então existe o não crente, o crente e o não crente que pensa que é crente. E o pior tipo é esse terceiro: discípulo falsificado. Por que Jesus menciona isso? Jesus chega a ser desconfortável aqui, ele chega a ser inconveniente para algumas pessoas, ele perturba a gente. Porque ele está falando para uma multidão que acabou de crer nele. Então, o que Jesus está levantando aqui tem que nos fazer contorcer por dentro e nos levar a fazer a seguinte pergunta: quem eu sou nessa história? Eu sou não discípulo? Eu sou discípulo de mentira?
ou eu sou discípulo de verdade? Tem que se fazer essa pergunta. Jesus levanta essa distinção pelo seguinte: nós vimos no verso 30 que muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele, ou disseram crer nele. Sabe o que está acontecendo aqui? O que acontece com a maioria das pessoas que hoje estão em igreja? Assim como foi nos dias de Jesus, ainda hoje, uma enorme resposta ao cristianismo, ao que está sendo ensinado. E sempre que a gente encontra uma grande resposta a qualquer coisa, você acaba seguindo o fluxo, você segue a multidão. Então, se seus amigos estão indo para a igreja, é fácil para você também ir. Se seus pais te trazem e te fazem vir, você vem até o dia em que você se acha dono do seu nariz e dá o grito e diz: eu não vou mais. Mas até você ter coragem para dizer isso e conseguir bancar suas contas, você segue o fluxo. Você está junto para o passeio. Outros vão, você vai também. Mas Jesus não assume que toda essa crença da multidão é real. E aí ele aplica um teste que a gente pode usar na nossa própria vida, para saber se eu sou discípulo de verdade ou discípulo de mentira. Gente, o Evangelho de João, ele nos mostra em pelo menos 3 ocasiões, de forma muito clara, 4 ocasiões, na verdade, de forma muito clara, que Jesus sempre se preocupou em lidar com um discípulo que não é discípulo. Você pode ver isso em João 2, 23 a 25. Você vê isso em João 6, 26. Você vê em João 30, 31. 8, 30, 31, aqui onde a gente está. E você vai ver ele falar isso de novo lá em João 12, 42 a 43. E aí quando você pega Jesus em 3 ocasiões explícitas, fora as implícitas, em que ele está confrontando o discípulo para ver se era de verdade ou de mentira, e aí quando você pega isso e compara isso com o propósito pelo qual João escreveu, você chega a uma conclusão importantíssima. Qual é o propósito do Evangelho de João? João 20, 31. Esses sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, é presente, crendo, permaneçam crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, o apóstolo está dizendo que o Evangelho de João não foi escrito apenas para gerar fé em não discípulos. Ele foi escrito também para despertar fé, ou para salvar pessoas que são discípulos, mas não são. Dizem que são, mas não são. João quer que essas pessoas acordem. Por isso que Jesus o tempo todo nesse evangelho está confrontando o verdadeiro discípulo com o falso discípulo. Então o evangelho de João é para salvar não discípulo, é para salvar discípulo de mentira, e é para manter crendo os discípulos de verdade. Evangelho de João não é só para descrentes, é para crente. E para quem pensa que é crente. Então hoje à noite eu quero que você se recorde disso. Você está numa dessas 3 categorias, você e eu. Ou nós somos não discípulos, sem interesse algum em Jesus. Ou nós somos discípulos de mentira, temos algum interesse, mas que não nos salva. Ou nós somos discípulos de verdade, totalmente interessados. E aí eu quero concluir respondendo a seguinte pergunta: o que é um discípulo de verdade? O que Jesus quis dizer quando ele afirmou: vocês são autenticamente meus discípulos, vocês são verdadeiramente meus discípulos? Jesus, quem são os verdadeiros discípulos? A gente precisa ser bem claro aqui. E deixa eu esclarecer de antemão e dizer que verdadeiramente meus discípulos é o mesmo que verdadeiramente crente. É o mesmo que verdadeiramente cristão.
Jesus não está dizendo verdadeiramente discípulo a um segundo estágio na vida cristã, onde primeiro você é crente e depois você alcança o nível de discípulo. Não. Tem muita igreja e muitos ministérios falando dessa maneira. Primeiro você é um incrédulo, depois você converte, você faz um curso, torna discípulo, e aí você faz outro curso e sobe um degrau a mais e se gradua e se torna um discipulador. Não, Jesus não pensava assim. E a evidência está aqui no próprio texto. Ele diz assim: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Ele não está dizendo, se vocês permanecerem fiéis a meus ensinamentos, vocês se tornarão verdadeiramente meus. Ele não diz isso. Porque permanecer na palavra é prova de que eu sou discípulo. Permanecer na palavra não é condição para eu me tornar discípulo. Permanecer na palavra testifica, mostra, por isso que a gente tem que responder, tá, então o que significa permanecer na palavra? Lá no início talvez você tenha pensado, poxa, o pastor está pegando cabelo em ovo. Não estou não. Permanecer na palavra não torna você um discípulo. Permanecer na palavra diz que você é um discípulo. Então o que significa? Semana que vem. Mas de volta ao tema de hoje, Jesus nunca ensinou que discípulos de verdade são aqueles que atingiram um patamar onde poucos estão aqui em cima, numa casta especial, verdadeiros discípulos, enquanto aqui nós temos aqueles crentinhos ralé, carnal. A gente arrumou uma maneira de criar uma categoria chamada crente não praticante. Não é verdade? Católico não praticante, crente não praticante. Então a gente fala assim, tem os crentes não praticantes, deixa eles lá no hall de membro, pastor, é melhor estar na igreja que no mundo. Larga lá, não tira o nome deles não. Mas vamos trabalhar para esses crentes não praticantes, esses discípulos mais ou menos, vamos trabalhar para eles chegarem aqui, pastor, discípulo de verdade. Não existe isso na cabeça de Jesus. Na cabeça de Jesus, você é discípulo, ou você não é discípulo. E ele usa a expressão verdadeiramente discípulo, porque ele sabia que no meio do grupo que dizia ser crente, tinha gente que dizia ser, mas não era. Mas de volta à pergunta, o que significa ser um discípulo verdadeiro? Então agora eu vou ser muito básico, eu vou ser elementar, jardim de infância no que diz respeito a evangelho. Porque eu fico surpreso, faça esse teste, pergunte a alguém que se diz crente, fala assim, define para mim o evangelho. Gagueja, morde na língua, fala um monte de coisa, desmaia, mas não responde, não sabe. O que é o evangelho? Faça esse teste agora, te dou alguns segundos, defina o evangelho. É o evangelho que te salva, é o poder de Deus para a salvação. Verdadeiramente discípulo é quem compreendeu o evangelho, abraçou o evangelho, ama o evangelho, articula o evangelho, vive o evangelho. Eu sou meio sarcástico às vezes, até às vezes com meus colegas pastores. Às vezes eu chego brincando, fazendo de conta, eles nem sabem o que eu estou testando. Eu falo assim, o que é o evangelho? Não sai. Eu falo, meu Deus, o que ele está pregando? Então vamos lá, o que é verdadeiramente discípulo? O que é ser crente de verdade? Em primeiro lugar, você creu e foi perdoado. Você creu em Jesus, no que Jesus fez na cruz. Você crê que Jesus viveu uma vida sem pecado, Deus se fez carne, habitou entre nós. O justo sofreu no lugar do injusto, ele morreu a minha morte, porque o salário do pecado é a morte. E quando eu creio nisso, meus pecados são perdoados. Olha o texto de João 8, 23.
João 8, 23. Vocês, fariseus, ele está falando aqui para os fariseus que se diziam filhos de Deus, fariseus que diziam seguir Jesus, crente não praticante. Vocês, crentes não praticantes, são daqui de baixo, são carnais, terrenos, vocês não são salvos, vocês não são do céu. Eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou Deus, morrerão em seus pecados. Não discípulo e discípulo de mentira está morto e morrerá nos seus pecados. Agora, o verdadeiro discípulo, ele creu e seus pecados foram perdoados. Percebeu, gente? Jesus estava dizendo que aqueles que creem, os discípulos de verdade, não vão morrer nos seus pecados. Por quê? O que aconteceu com eles? Eles foram perdoados, eles se arrependeram, eles creram, eles nasceram de novo, eles foram perdoados e justificados. Isso é ser crente. Jesus justificou a minha vida diante do Pai. Outra coisa, Cristo me resgatou da ira de Deus. Cristo viveu sem pecado, como eu disse, morreu no lugar do pecador, e João 1,29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que ele tira o pecado do mundo? Ele responde em João 10,15. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou, eu entrego a minha vida, ninguém tira a minha vida de mim, eu não sou mártir. Eu não morri sem querer, não. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas, meus eleitos. Em outras palavras, Jesus toma o lugar das ovelhas dele e recebe o castigo de morte que nós merecemos da parte de Deus. O que significa, gente, que a ira de Deus é removida de sobre o verdadeiro discípulo. Você tem que ter noção disso, isso tem que pesar fundo no seu coração. Você tem que entender, conforme está escrito em João 3,36, quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus não vai cair sobre ele, não. A ira de Deus permanece sobre ele. Então a ira de Deus está sobre quem não é discípulo, sobre discípulos de mentira, já pesa sobre eles e no final dos tempos vai pesar tanto que vai jogá-los definitivamente no inferno e no lago de fogo. Esse é o ensino bíblico. O verdadeiro discípulo, por ter crido em Jesus que deu a sua vida por ele, por ter se arrependido e pedido perdão e buscado graça em Jesus, esse verdadeiro discípulo, a ira de Deus é removida de sobre ele. E é por isso que a Bíblia diz que agora ele tem paz com Deus. O conceito de paz é tão mal compreendido e desfrutado, porque a gente não entende que antes de Cristo em nós, pesava sobre nós a ira de Deus. Então, se você crê verdadeiramente em Jesus, você foi salvo, resgatado da ira de Deus. Tem mais. Você se torna filho adotivo, herdeiro do Pai que está no céu. Vocês agora são adotados na família de Deus. Vocês não são mais escravos, como Jesus mesmo discorre aqui no capítulo 8 de João. O escravo não é parte da família. Tem muito religioso que é escravo, não é da família. Muitos discípulos de mentira que são escravos, aliás, todos os que são de mentira são escravos, não são da família, não são herdeiros. Não desfrutam de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós somos já abençoados em Jesus. E a última coisa que eu quero destacar sobre o verdadeiro discípulo é que ele é frutífero. Você não precisa chegar lá na frente na vida cristã para começar a dar fruto. Você já pode e deve começar a dar fruto agora, com o que você já tem, sabe, conhece, mesmo que seja pequenino.
Olha o que Jesus diz em João 15:16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Opa! Não leia para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome fora desse contexto, porque senão você vai dizer que Jesus assinou um cheque em branco, e não é isso. Seja lógico, seja racional agora, seja inteligente, seja burro não. O que Jesus diz? Eu escolhi vocês não me queriam, eu escolhi vocês, meus discípulos. E eu escolhi vocês com um propósito, para vocês irem e produzirem frutos. Frutos para quem? Para o reino de Deus, para a glória de Deus, para a salvação em Jesus. Então, quando Jesus fala, tudo que vocês pedirem em meu nome, meu Pai vai dar a vocês, tudo que pedirem em relação a quê? Ao ir e produzir fruto. Não é pedir qualquer coisa no sentido de prosperidade, cura de unha encravada, não é isso. Ele está dizendo, você vai pedir, o que você pedir para o meu Pai em termos da missão que Ele deu para você, de ir e produzir frutos, meu Pai vai te dar. Então isso aqui tem que tirar de você o medo de produzir frutos, você tem que começar a produzir já. Você tem que começar a fazer discípulos já. Sabe como é que você faz? Amanhã imprime, amanhã já vai estar no site. Imprime esse sermão, pega um PDF, chama um amigo para um lanche, chama ele para almoçar, fala, escuta, eu quero ler com você um texto. Ler. Você não vai pregar, ler. Você não tem que decorar antes, você não tem que passar o dia decorando isso aqui, não. Você encontra com ele, fala, está aqui, manda no zap dele, ele abre o PDF lá e você começa a ler com ele. Quero estudar com você, quero aprender com você o que significa ser discípulo de verdade. Aí vai vir um monte de dúvida, e aí você vai anotando, fala, olha, eu não tenho resposta agora não, mas eu vou trazer para você. Vamos continuar lendo, não vamos perder o foco. Perca o medo. Porque tudo que você pedir em nome de Jesus ao Pai, nessa missão de ir produzir fruto duradouro, Ele vai te dar. Ele vai te capacitar, Ele vai colocar as palavras nos seus lábios, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar discernimento. Esse é o verdadeiro discípulo. Então, em resumo, discípulos de verdade são os que foram salvos do pecado, resgatados da ira de Deus, tornaram-se filhos adotivos, herdeiros do Pai, desfrutam já em alguma medida do gozo da vida eterna, e agora, enquanto aqui estão vivendo pela fé essa vida na carne, eles vivem indo, produzindo frutos duradouros, fazendo discípulos, orando a Deus, para que Deus dê a eles graça e força e poder para eles irem e produzirem frutos. Gente, autenticidade de fato é algo que o mundo muito precisa, e a igreja também. Todos nós precisamos da autenticidade que nasce da nova vida em Cristo. Porque como eu disse no início, o nosso eu mais profundo só produz morte. Nós somos pecadores, e entregues a nós mesmos, nós vamos viver escravos do pecado, seduzidos, e no fim seremos destruídos. A solução para você não viver infeliz diante de tantas ofertas, não é você olhar para dentro de si, é você olhar para Cristo. É você buscar em Jesus perdão para o seu pecado, a remoção da ira de Deus que pesa sobre a gente quando a gente não está em Cristo. E você lutar em oração para que Deus coloque no seu coração a cada momento a realidade, faça você desfrutar a realidade, eu sou o herdeiro da vida eterna. Isso tem que te fazer saltitar de alegria, mais do que qualquer tum. Essa é a luta.
Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus em Cristo Jesus, e Deus me escolheu para eu ir e fazer fruto, e se eu tiver medo, e se eu não der conta, eu vou orar e eu vou pedir, e Ele vai me dar tudo o que eu precisar para que eu continue indo e produzindo fruto. Esse é o discípulo. Então, gente, que a CIB seja uma igreja de gente autêntica. Gente que não busca dentro de si mesmo respostas, mas busca em Jesus, na palavra de Jesus, como veremos semana que vem. Hoje à noite, o que você precisa entender é o seguinte: discípulo de verdade é quem reconheceu o seu pecado, arrependeu-se dele, voltou-se para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu a morte do pecador, para o pecador que nele crê ter vida. E no momento em que você crê, você recebe justificação, adoção, você se torna herdeiro de Deus. Recebe o poder para você ir fazer discípulos, produzir frutos. E não existe uma categoria diferente dessa, não existe, não caia na mentira do diabo. Qualquer outro que não se encaixa nessa categoria precisa nascer de novo. Então hoje à noite pode ser o seu dia, e a você que não é discípulo, eu lanço o convite: arrependa-se de viver do seu eu mais profundo. Satisfaça-se em Jesus, busque em Jesus contentamento, perdão, salvação, motivação. A você que é discípulo de mentira, eu quero que você examine a você. Por que você veio para a igreja? Quando você ora, por que você ora? O que você pede? Observa. Quais são os grandes desejos do seu coração? No dia em que você não precisar mais vir, porque você vai dar conta da sua vida, a igreja vai fazer sentido para você. Pense, seja honesta, seja honesto. É tempo de você parar e ver se você não é mais um daqueles da multidão que diz ter crido em Jesus e diz: olha, vocês não são discípulos. E você que é discípulo de verdade, maravilhe-se com o Evangelho. Deus nos salvou em Jesus, Ele deu a vida dele pelas suas ovelhas. O artigo do site da revista Exame tem razão, gente. Nós temos uma necessidade latente de ter sentido para viver, de encontrar um propósito para viver. Mas a matéria erra, como a maioria da humanidade erra, quando a gente tenta buscar autenticidade no nosso eu mais profundo. Isso é um buraco sem fundo. Então hoje à noite eu estou aqui para te dizer: tire os olhos de dentro de você. Coloque seus olhos em Jesus. Plante a sua vida na palavra, como veremos semana que vem. Viva disso. Você será, ou você dará provas de ser um verdadeiro discípulo. Pai, em nome de Jesus, não permita que esses que me ouvem, se porventura há alguém assim aqui, não permita que essa pessoa continue sendo enganada, dizendo-se discípulo quando na verdade é de mentira. Seguiu a multidão, foi convencido de alguma ideia bacana do cristianismo, mas isso não penetrou o coração, dizendo: eu preciso de Cristo porque sou pecador, pesa sobre mim a ira de Deus. Ó Deus, faça-nos enxergar isso. Aos discípulos de verdade, Senhor, que nós possamos nos regozijar no que somos e temos em Jesus, de uma forma que isso nos contente, nos satisfaça, e assim não sejamos escravos da internet, do consumo, do sexo, da droga, do rock, do aplauso das pessoas. Livra-nos dessa escravidão. E aqueles que se orgulham de dizer:
Eu não sou discípulo coisa nenhuma. Eu não sigo Jesus, eu não sigo ninguém. Eu sigo meu coração, eu sigo a minha verdade. Ó Deus, convença essa pessoa. Mostre a ela a incoerência, o risco de permanecer vivendo assim. Ó Deus, sejamos todos aqui discípulos de verdade. Em nome de Jesus. Amém.